uma das perguntas aliás, a pergunta do Mauro foi o seguinte. Até foi a pergunta do Mauro César. Mauro César, eu costumo fazer isso, né? Eu mando aqui, quando vem alguma personalidade muito grande assim dentro do esporte, como é o seu caso, eu mando para alguns jornalistas e tudo, para eles mandarem perguntas. E uma das perguntas aliás, a pergunta do Mauro foi o seguinte: você não acha que um dos problemas do Tite em sua fase mais recente foi estar cercado de várias pessoas com pensamento muito parecido sobre futebol? Faltou uma diversidade de ideias em algum momento? Pergunta do Mauro César. Pessoas cercadas com a mesma ideia de futebol nos últimos trabalhos. Quem sempre esteve ao lado do Tite nos últimos trabalhos foram os auxiliares, eu, Matheus, o Sampaio, um pouquinho mais atrás o Silvinho e um pouquinho mais atrás o Silvinho, e no Flamengo, no momento que nós chegamos ali, que participava junto com a gente o Juan, né? E a gente pensa algumas coisas sim diferente, né? Traz ideias diferentes, tem pensamentos diferentes, né? Então não vejo isso, não vejo como... Quer dizer, quem é que pensa bem diferente hoje, né? O Tite é um cara que ele gosta de um trabalho muito equilibrado, é um cara que ele se preocupa muito com a parte defensiva e ofensiva. Nossos times são muito bem organizados defensivamente, tomam poucos gols, fazem poucas faltas, né? Mesmo quando a gente ganha as conquistas que a gente teve, sempre foram com poucos gols e com poucas... tomando poucos gols e fazendo poucas faltas. A gente já conquistou, nas conquistas que a gente teve, nos momentos importantes, com formatações e plataformas diferentes de desenho de equipe, sim, com 3 zagueiros, com linha de 4, com jogo posicional, com jogadores abertos, ocupando esses espaços, atraindo, buscando espaço para jogar. Ultimamente, com construção de 3-2, jogando 5 lá na frente, com pressão alta, muitas das vezes com sobra, né? E por último a gente estava evoluindo para um trabalho de pressão alto sem sobra, né? Que são para mim as evoluções mais claras do futebol a nível de ideias, né? É a construção saindo de trás do goleiro, a iniciação com bola no chão, que é um jogo que a gente sempre buscou e procurou evoluir, e tendo um jogo apoiado de achar espaço, e quando perde a bola na frente, o perder e pressionar, que é uma característica atual do futebol moderno, que muita gente tem feito isso. Perde e pressiona, né? As pressões altas organizadas, né? Buscando nesse sentido. Então, assim, não vejo ideias diferentes. É porque tem o Diniz, eu vejo um treinador que tem o seu próprio jeito de jogar, buscou um próprio jeito de jogar, é completamente diferente. O Renato, eu vejo um treinador que gosta muito do jogo ofensivo, de apoio, com mais cuidados ofensivos do que defensivos. As suas equipes se caracterizam muito por isso. Do mais, dentro de outros treinadores que eu vejo, a maioria tem um trabalho bem equilibrado, né? Eu vejo o trabalho dos treinadores novos que estão surgindo agora e fazendo bons trabalhos. O Roger é um cara que tem um trabalho muito equilibrado entre ofensivo e defensivo. Embora mudando o formato agora, o Rogério da equipe do ano passado para essa de um jeito diferente, ele é um cara que tem como característica um jogo um pouco mais ofensivo. O Felipe também é um cara que tem como característica um jogo mais ofensivo, né? Mas não sai de um equilíbrio a hora de defender, de fazer uma marcação de pressão alta organizada, de fazer uma marcação de pressão média organizada, e na hora de descer, na hora de defender, né? O Felipe teve aquele jogo contra o Corinthians que perde um jogador e faz uma linha defensiva de 5, porque não tinha como o Corinthians buscar atacar do jeito que vinha jogando, se ele não fizesse uma marcação e um desenho defensivo de linha baixa, como ele procurou fazer, né? Um 5-4, né? Defendendo daquele jeito, foi uma opção correta dele. Então não vejo, Mauro, não sei o que. Até é um assunto interessante, dá para a gente aprofundar em outro momento, mas não consigo ver isso, não tenho essa resposta para ti. Não vejo se teria alguma outra pessoa que pudesse nos trazer alguma coisa
diferente daquele que a gente pensa. Sim. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Segurobet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu? Quando vocês terminaram o ano, né, primeiro ano de Flamengo, houve uma polêmica na não renovação do Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro jogou bem com vocês, não jogou? Sim. Aquilo ali, de alguma forma, vocês acham que não foi uma boa opção para o Flamengo? Porque, por exemplo, eu estou falando isso, eu gosto muito do Everton Ribeiro. E eu acho que a saída dele não foi uma saída legal, especialmente porque era um ano que todo mundo sabia que o Flamengo ia perder o Arrascaeta, por exemplo, por diversos jogos, fora a questão de lesão, fora a questão de outra coisa. E o Everton Ribeiro, se não fosse titular, mesmo assim seria um excelente substituto pro Arrasca, enfim, para poder usar em jogos em que a gente, por exemplo, teve muitos desfalques. Como é que foi essa saída do Everton Ribeiro para vocês? Não, o meu pensamento que tu tem agora, que tu colocou, o pensamento que a gente tinha. A gente queria o Everton, né? E a gente pensava o Everton como uma opção para a Arrascaeta e como uma opção para jogar junto com a Arrascaeta. A gente entendia que o Everton não ia conseguir fazer, como é natural, 100% dos jogos, mas era um jogador importante para fazer 50%, 60% dos jogos, né? Porque é um grande jogador, é um grande cara, a gente levou ele para a Copa por entender ele como um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Tem dado essa contribuição dele ao time do Bahia, né? E com esse controle, se tu analisar, o Everton deve fazer o quê no Bahia? 70% dos jogos, no máximo, acho isso, né? Se tu botar em minutagem, até um pouco menos. Mas a gente... aí já é uma questão de negociação de contrato, né? Pelo que eu sei, a diretoria oferece 1 ano de contrato e o Bahia oferece 2 ou mais. Foi por isso, e a proposta do Bahia era muito boa, ele acabou indo para lá. Essa é a informação que eu tenho. Eu senti muito a saída dele, eu acho que em momentos decisivos ele fez falta para vocês ali na sequência do trabalho, porque a gente perdeu muita gente. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?